Desde os primeiros registros, a figura de Mônica surge envolta em um cenário fascinante. A cidade de Tagaste, localizada no norte da África, no atual território da Argélia. Era uma região marcada pela mistura cultural do Império Romano, onde tradições locais se cruzavam com costumes trazidos por colonizadores. Foi nesse ambiente de diversidade e contrastes que nasceu aquela que viria a ser conhecida como Santa Mônica, em torno do ano 331. Quem poderia imaginar que de um pequeno vilarejo africano surgiria uma mulher cuja influência atravessaria séculos e fronteiras, moldando até mesmo a vida de um dos maiores pensadores da história, Santo Agostinho? A origem simples de Mônica já nos prepara para compreender o impacto extraordinário de sua trajetória. A infância de Mônica foi profundamente marcada pela educação cristã. Diferente de muitos ao seu redor, ela cresceu em uma família que cultivava valores da fé desde cedo. Conta-se que sua ama, uma mulher piedosa e firme, teve papel importante em sua formação moral e espiritual. Esse detalhe curioso nos mostra como pequenos gestos e influências discretas podem moldar destinos grandiosos. Não é impressionante pensar que até mesmo uma figura aparentemente secundária, como a mulher que cuidava de uma criança, pode ter contribuído para que a Igreja ganhasse uma das mães mais célebres da cristandade? Ao chegar à juventude, Mônica já demonstrava traços de caráter que a acompanhariam pelo resto da vida. Paciência, persistência e uma fé que parecia inabalável. Contudo, sua vida estava longe de ser tranquila. Como era comum na época, seu casamento foi arranjado, e assim ela se uniu a Patrício, um homem respeitado socialmente, mas que não compartilhava da mesma devoção cristã. Essa diferença de crença e de temperamento logo se tornaria um desafio enorme, testando sua firmeza e revelando a força de sua personalidade. Quantos de nós, diante de tais dificuldades, teríamos a mesma perseverança? Patrício era conhecido por seu gênio difícil, explosivo e até mesmo infiel. Para qualquer mulher, essa situação já seria um fardo pesado, mas para Mônica o desafio se intensificava ainda mais. Como viver em paz num lar onde a fé era motivo de divisão? E, no entanto, ela escolheu um caminho surpreendente. Ao invés de confrontos ou acusações, Mônica respondeu com silêncio, paciência e exemplos concretos de bondade. Isso despertava curiosidade e respeito, não apenas no marido, mas também na comunidade. Aos poucos, ela se tornava conhecida como uma mulher que ensinava mais pelo comportamento do que pelas palavras. Essa postura não passou despercebida. Mesmo as outras mulheres de Tagaste, que frequentemente enfrentavam maridos de comportamento semelhante, admiravam a serenidade de Mônica. Muitas vezes recorriam a ela para buscar conselhos, e sua figura começou a ganhar relevância no meio social. Não era apenas uma esposa suportando os problemas do lar, mas alguém que, sem se dar conta, estava construindo uma reputação de sabedoria e firmeza. Curioso como, sem jamais almejar fama, ela se transformava em um exemplo vivo de virtude que se espalhava pela cidade. Com o tempo, sua constância começou a dar frutos. Patrício, embora permanecesse distante da fé durante boa parte de sua vida, já não podia negar a influência positiva da esposa.
Ele a respeitava diante dos outros, e sua ira muitas vezes era desarmada pela mansidão dela. Não é intrigante pensar que numa época em que as mulheres tinham pouquíssima voz pública, Mônica conseguia transformar o ambiente ao seu redor apenas pela força de sua conduta? Esse é um ponto que costuma escapar a muitos. Sua influência começou em silêncio, mas foi justamente esse silêncio que a tornou tão marcante. Outro aspecto curioso de sua vida em Tagaste foi a maneira como Mônica administrava sua casa. Ela era conhecida por seu cuidado com os servos e familiares, tratando-os com uma justiça incomum para a época. Se pararmos para pensar, a grandeza de uma pessoa se revela nos detalhes cotidianos, e não apenas em gestos extraordinários. Essa atenção às pequenas coisas refletiu uma disciplina que mais tarde seria fundamental em sua missão como mãe, especialmente diante das turbulências que viriam com seu filho Agostinho. Aqui vemos como sua vida, mesmo nos bastidores da história, estava preparando o terreno para um legado duradouro. Por fim, é impossível não destacar que essa fase em Tagaste não foi apenas o pano de fundo, mas a fundação de toda a narrativa. Ali, entre conflitos conjugais, amizades discretas e a rotina doméstica, Mônica foi forjada como personagem central de uma história que se desenrolaria em proporções épicas. Cada detalhe da juventude e da vida matrimonial dela ajuda a compreender como uma simples mulher africana se tornou mais tarde um pilar de devoção reconhecido pelo mundo inteiro. E convenhamos, não é justamente essa virada inesperada que mantém nossa curiosidade acesa? Afinal, se já aqui sua vida era digna de nota, o que não viria depois? Viver em um lar cristão já era difícil em meio ao Império Romano, onde as tradições pagãs ainda dominavam. Mas imagine o contraste de uma mulher profundamente devota como Mônica casada com um homem de temperamento explosivo e sem fé. Patrício, embora respeitado socialmente, era conhecido por sua impulsividade e até por atos de infidelidade. Essa realidade moldou um ambiente familiar de tensões constantes. A cada dia, Mônica enfrentava a escolha entre reagir às provocações ou responder com paciência. E aqui está uma curiosidade. Muitos vizinhos esperavam ver discussões acaloradas, mas encontravam em Mônica uma serenidade que desarmava qualquer explosão. Essa calma, no entanto, não era sinal de fraqueza. Pelo contrário, era uma estratégia silenciosa. Naquele tempo, quando as mulheres tinham pouca voz, qualquer gesto era interpretado como desafio. Mônica soube navegar nesse terreno perigoso com sabedoria impressionante, transformando sua mansidão em força. Não é curioso pensar que, muitas vezes, a resistência mais poderosa não vem de gritos ou confrontos, mas da constância firme de quem sabe esperar. Esse detalhe, registrado por Santo Agostinho mais tarde, revela o quanto ela era capaz de manter a estabilidade mesmo em meio ao caos doméstico. Mas não pense que a vida dela se restringia apenas às tensões conjugais. Havia ainda a sogra, que morava com o casal e frequentemente se colocava contra Mônica, influenciada por intrigas de servos e parentes. Imagine a pressão de ter que lidar com um marido difícil e, ao mesmo tempo, com uma sogra que alimentava críticas e desconfianças. Mesmo assim, Mônica não se deixou abater.
Com o tempo, sua paciência também conquistou o coração da sogra, a ponto de transformar uma relação de hostilidade em respeito. Quantos em sua posição teriam essa mesma resiliência? O impacto dessa postura não ficou restrito às paredes de sua casa. As outras mulheres de Tagaste, que viviam situações semelhantes, começaram a observar Mônica como um modelo a seguir. Elas buscavam seus conselhos, inspiravam-se em seu modo de agir e se fortaleciam em suas próprias dificuldades conjugais. É curioso como, sem sequer procurar notoriedade, ela se tornava uma espécie de guia comunitária, alguém cuja vida oferecia respostas silenciosas para problemas universais. Será que não é exatamente isso que torna certas figuras tão atemporais? Elas falam não apenas com palavras, mas com o exemplo. Outro ponto digno de nota é que, apesar de todas as dificuldades, Mônica nunca se deixou endurecer pela amargura. Ao contrário, cada obstáculo parecia aprofundar ainda mais sua capacidade de compreender e acolher. Essa característica é rara. Muitos em sua situação teriam desenvolvido rancor ou ressentimento, mas ela escolheu transformar a dor em fonte de compaixão. Talvez seja por isso que, séculos depois, sua história continua a ressoar. Afinal, quem nunca se deparou com ambientes familiares tensos? E quem não busca uma maneira de sobreviver a eles sem perder a própria paz? E os resultados começaram a surgir de forma lenta, mas real. Patrício, embora permanecesse pagão durante quase toda a vida, já não conseguia ignorar a diferença que a esposa fazia dentro de casa. Sua raiva era, muitas vezes, desarmada pela serenidade dela. Os vizinhos comentavam, as amigas observavam, e a reputação de Mônica se fortalecia cada vez mais. É interessante perceber como, sem ocupar um púlpito ou um cargo de destaque, ela pregava silenciosamente a mensagem da paciência e da perseverança. Não é essa, afinal, a forma mais eficaz de transformar corações? Além disso, sua vida conjugal foi marcada por um paradoxo intrigante. Enquanto ela enfrentava dores íntimas e solitárias, sua reputação pública crescia como exemplo de virtude. Essa dualidade, sofrimento silencioso dentro de casa e admiração crescente fora dela, mostra o quanto sua história é complexa e cheia de nuances. É justamente nesse contraste que reside sua grandeza. Ela não apenas suportou, mas transformou a adversidade em aprendizado para si e inspiração para os outros. Quantas vezes não encontramos lições justamente nas situações que parecem nos esmagar? Ao fim dessa etapa da vida, já se tornava evidente que Mônica era uma mulher que, sem grandes discursos, estava pavimentando um caminho de influência duradoura. Ela ainda enfrentaria desafios maiores, especialmente ligados ao futuro de seu filho Agostinho, mas a experiência no lar com Patrício foi sua primeira escola de paciência e resistência. E aqui cabe uma pergunta direta a você que está acompanhando. Não é incrível ver como uma vida aparentemente comum pode conter tantas lições profundas? Se você concorda, já aproveite para deixar seu comentário sobre o que mais chamou sua atenção até agora na história de Mônica. O maior desafio da vida de Mônica estava prestes a se revelar.
Seu filho Agostinho, ainda jovem, mergulhou em caminhos que a deixavam profundamente aflita. Desde cedo, ele demonstrava uma inteligência impressionante, mas também uma inclinação para comportamentos desregrados, filosofias controversas e afastamento da fé. Para qualquer mãe, a situação seria desesperadora, mas Mônica escolheu enfrentar esse desafio com uma força silenciosa, quase heróica. Você já se perguntou até que ponto a paciência e a oração podem realmente influenciar a vida de alguém? A história de Mônica nos dá uma resposta contundente. Ela não poupava esforços em suas tentativas de conduzir Agostinho à fé. Entre lágrimas e súplicas, passava noites inteiras em oração, pedindo a Deus pela conversão do filho. Não se tratava apenas de pedir, mas de mostrar pelo exemplo como viver segundo princípios cristãos. É fascinante pensar que em uma época sem escolas modernas, psicólogos ou conselhos familiares estruturados, a perseverança de uma mãe se tornava o principal guia moral e espiritual de um jovem. E quantos de nós não nos inspiramos nesse tipo de dedicação maternal até hoje? As conversas de Mônica com Agostinho não eram sempre fáceis. Ele questionava, rebelava-se, buscava filosofias e modismos do tempo, enquanto ela, paciente, mantinha a calma e a esperança. Imagine o desgaste emocional de uma mãe que vê seu filho se afastar da fé a cada passo. Mas Mônica jamais recorreu a gritos ou punições severas. Ela compreendia que a verdadeira transformação vinha da persuasão, do amor persistente e da fé inabalável. Aqui vemos o contraste entre força e ternura. Qual deles é mais poderoso quando se trata de moldar almas? Para manter a influência sobre Agostinho, Mônica também buscava conselhos de líderes da igreja, como Santo Ambrósio, que a instruíram e confortaram em suas angústias. Esses encontros revelam outro lado fascinante da história. Mônica não estava sozinha. A rede de orientação e amizade, mesmo discreta, fortaleceu sua determinação. É curioso perceber como pessoas aparentemente pequenas, quando apoiadas por figuras sábias e espirituais, conseguem desempenhar papéis extraordinários. E não é isso que nos faz refletir sobre nossas próprias relações e influências hoje? As lágrimas de Mônica se tornaram célebres, não como sinal de fraqueza, mas de uma devoção poderosa. Ela chorava pela conversão de Agostinho, mas também pela dor que via nos caminhos que ele escolhia. Cada lágrima carregava esperança e paciência infinita, algo que Santo Agostinho mais tarde recordaria com admiração e gratidão. Não é impressionante como pequenos atos, um choro silencioso, uma oração fervorosa, podem ter impactos que atravessam séculos e tocam corações até hoje? Essa dedicação começou a dar frutos de maneira sutil, quase imperceptível. Agostinho, mesmo em sua rebeldia, sentia o peso do exemplo da mãe, sua constância e sua fé. Cada palavra, cada gesto, cada lágrima e oração funcionavam como sementes lançadas em solo fértil. E como toda história de perseverança, o resultado não foi imediato, mas inevitável. Quantos de nós não esperamos pacientemente pelo efeito de nossas ações, sem perceber que já estamos semeando algo grandioso? Além da fé e da paciência, Mônica transmitia valores práticos. Ela ensinava a importância da disciplina,
do respeito e da reflexão sobre escolhas pessoais. Mesmo em tempos difíceis, não perdia a compostura nem a coerência entre palavras e atos. Esse cuidado constante moldava não apenas a mente de Agostinho, mas seu caráter, preparando-o para um caminho que, eventualmente, se tornaria espiritual. Podemos perceber aqui como pequenas ações diárias, quando alinhadas à persistência, podem transformar vidas inteiras. Ao final desse período de tensões e desafios, a mãe incansável já havia plantado em Agostinho as sementes da conversão futura. Sua vida e ações mostravam que a perseverança e a fé não são gestos momentâneos, mas uma maratona diária de amor e esperança. E você que está assistindo, já refletiu sobre como a constância e o exemplo podem transformar pessoas ao seu redor? Se sim, aproveite para compartilhar nos comentários qual atitude de Mônica mais te inspira até hoje. O ápice da perseverança de Mônica se revela em sua capacidade de transformar lágrimas em força espiritual. Durante anos, ela chorou pela conversão de Agostinho, sustentando noites de vigília e súplicas fervorosas. Cada lágrima era um grito silencioso ao céu, uma demonstração de fé que não dependia de palavras, mas de ações que tocavam o coração de Deus e do próprio Filho. Você consegue imaginar a força necessária para manter essa esperança? Diante de tantos anos de incerteza, o poder das orações de Mônica era tão intenso que Santo Ambrósio, bispo de Milão, notou e reconheceu publicamente sua devoção. Ele ofereceu conselhos espirituais que reforçaram sua fé e a encorajaram a continuar. Aqui vemos algo fascinante. Mesmo sendo apenas uma mãe comum, Mônica tinha acesso à orientação de líderes da igreja e sabia usar esse apoio para ampliar seu impacto. Quantos exemplos históricos mostram que, às vezes, a verdadeira força vem da sabedoria combinada com paciência silenciosa. Agostinho, em suas memórias, recordou que as lágrimas da mãe não eram simples sinais de afeto, mas expressões de profunda fé e convicção de que ele retornaria ao caminho correto. Cada lágrima parecia conter uma promessa de transformação, um elo invisível entre mãe e filho que ultrapassava o tempo e o espaço. É intrigante pensar que a persistência emocional e espiritual de uma única pessoa poderia influenciar de forma tão decisiva a trajetória de um futuro santo da Igreja. Mônica sabia que apenas palavras não seriam suficientes. Ela transmitia ensinamentos através de pequenos gestos, disciplina, atenção aos detalhes da vida cotidiana e exemplos de comportamento virtuoso. Sua oração era acompanhada de ações concretas que reforçavam a mensagem espiritual. Imagine a combinação de lágrimas, atos e conselhos, tudo direcionado para moldar o coração de alguém que parecia distante da fé. Não é fascinante perceber como uma estratégia tão simples, mas consistente, pode produzir resultados extraordinários? O impacto dessas orações começou a se manifestar quando Agostinho, embora ainda rebelde, começou a refletir sobre suas escolhas e os caminhos que trilhava. Pequenas mudanças em seu comportamento mostravam que a influência silenciosa de sua mãe não era em vão. A paciência, que muitos poderiam confundir com resignação, provava ser uma força capaz de superar
até as resistências mais rígidas. Você consegue perceber como a persistência silenciosa é muitas vezes mais poderosa do que gestos ostensivos. Em Milão, a intensidade das lágrimas e preces de Mônica encontrou terreno fértil. A cidade, centro de debates filosóficos e espirituais, oferecia a Agostinho contato com ideias que desafiaram sua mente e abriram espaço para a reflexão sobre a fé. A influência materna, aliada à experiência pessoal do filho, criou o cenário perfeito para a conversão que todos conhecemos. Curioso como cada detalhe, até mesmo cultural e geográfico, contribuiu para a concretização de um propósito maior. O ponto culminante desse período chegou quando Agostinho finalmente se converteu, surpreendendo não apenas a mãe, mas todos ao seu redor. A transformação não foi apenas espiritual, mas moral e intelectual. O reconhecimento da força de Mônica nesse processo reforçou a ideia de que a verdadeira fé não se impõe, mas se inspira. Quantas vezes subestimamos o poder de um exemplo constante e amoroso diante de quem nos rodeia? Ao olhar para trás, percebemos que as lágrimas de Mônica não foram apenas expressão de dor, mas instrumentos de graça. Elas ensinaram que a persistência, a paciência e a fé sincera podem alterar destinos e criar legados duradouros. E você que acompanha esta história, já refletiu sobre o quanto a constância e o exemplo podem transformar vidas? Não deixe de comentar sua opinião e compartilhar qual lição de Mônica mais te tocou até agora. Após anos de dedicação silenciosa, Mônica percebeu que sua missão exigia uma mudança geográfica, acompanhar Agostinho até Milão, centro intelectual do Império Romano, onde ele buscava respostas sobre a vida, a verdade e a fé. A viagem não era apenas física, mas também espiritual, pois Mônica sentia o peso da responsabilidade em cada passo. Imagine a coragem necessária para atravessar regiões desconhecidas, carregando não apenas bagagens, mas também a esperança de salvar a alma de um filho tão distante da fé. Milão, com sua efervescência cultural e debates filosóficos, apresentava um terreno fértil e perigoso ao mesmo tempo. Agostinho mergulhava em estudos e seitas, atraído por pensamentos neoplatônicos e filosofias que prometiam respostas rápidas, mas não ofereciam a profundidade espiritual que Mônica buscava. Cada dia era um desafio para ela. Como conduzir um jovem inteligente, mas perdido, sem confrontos diretos que poderiam afastá-lo ainda mais? A estratégia da paciência e do exemplo provava-se essencial, mostrando que a verdadeira liderança espiritual se manifesta com sutileza. Durante essa jornada, Mônica se aproximou de figuras influentes da Igreja, especialmente Santo Ambrósio, cuja sabedoria e paciência ajudaram a orientar tanto a mãe quanto o filho. Ela não apenas buscava conselhos, mas também criava conexões que fortaleciam sua missão. Essa capacidade de agir com inteligência estratégica, combinada com fé inabalável, é uma das curiosidades mais fascinantes de sua vida. Ela não confiava apenas na oração, mas sabia reconhecer o valor do conhecimento e da orientação de outros. Os dias em Milão foram marcados por tensão e esperança,
Mônica equilibrava o cuidado maternal com a necessidade de respeitar a liberdade intelectual de Agostinho. Ao mesmo tempo, sua presença constante e silenciosa funcionava como um lembrete de que a fé genuína requer constância e disciplina. É impressionante notar como ela conseguiu permanecer firme diante de um ambiente cultural tão complexo e, ainda assim, manter a serenidade que tanto influenciava seu filho. Em meio a livros, debates e encontros com filósofos e líderes cristãos, Mônica também cultivava momentos de oração e reflexão profunda. Cada lágrima derramada, cada conselho dado com delicadeza, criava pontes invisíveis entre a razão e a fé, entre o intelecto e o coração. Curioso pensar que a conversão de Agostinho não foi um evento isolado, mas o resultado de anos de esforço paciente e estratégia espiritual silenciosa. Quantos de nós subestimamos o poder de pequenas ações persistentes no cotidiano? A presença de Mônica em Milão não se limitava ao lar de Agostinho. Ela participava da vida da comunidade cristã, aprendia sobre os rituais e costumes e assimilava práticas que mais tarde transmitiria ao filho. Cada experiência, cada conversa era uma lição prática sobre como viver a fé de maneira firme e exemplar. Esse aspecto prático de sua jornada nos lembra que a santidade não surge apenas de orações, mas também da vivência concreta da virtude. O ponto culminante dessa etapa da jornada foi a conversão definitiva de Agostinho. Mônica, com sua paciência infinita, lágrimas incansáveis e orientação sábia, testemunhou o filho encontrar a fé que tanto buscava. Essa vitória não apenas transformou Agostinho, mas também consolidou o legado de Mônica como modelo de devoção maternal, perseverança e estratégia espiritual. Não é fascinante perceber que a persistência silenciosa de uma única pessoa pode mudar a história de outra e, por consequência, da igreja inteira? Ao olhar para essa fase da vida de Mônica, percebemos que sua jornada até Milão não foi apenas geográfica, mas profundamente espiritual. Cada passo, cada escolha, cada lágrima derramada contribuiu para criar o cenário da conversão de Agostinho. E você, que acompanha esta história, já se perguntou como pequenos atos de paciência e fé podem transformar destinos? Se sim, compartilhe nos comentários sua reflexão sobre a força da constância de Mônica. Após a conversão de Agostinho, Mônica sentiu a paz que buscava há tantos anos. Sua missão materna havia sido cumprida, mas agora surgia outro momento, delicado, acompanhar o filho durante sua viagem a Óstia, próximo a Roma, onde ele se preparava para batismo e novos compromissos espirituais. Imagine o peso emocional de uma mãe que, depois de tantas provações, ainda precisa enfrentar o inevitável, o tempo limitando seus dias. Cada passo era uma mistura de alegria e melancolia. Em Óstia, Mônica teve a oportunidade de contemplar seu filho em plenitude de fé. A alegria de vê-lo finalmente abraçar a vida cristã contrastava com a consciência de que sua própria vida chegava ao fim. É fascinante pensar que, mesmo diante da proximidade da morte, ela mantinha serenidade e gratidão. Quantas mães não sonham com a felicidade dos filhos sem imaginar que esse momento será também seu adeus silencioso ao mundo terreno? Durante os dias finais, Mônica refletiu sobre toda a sua trajetória.
A infância em Tagaste, o casamento conturbado, as lágrimas, orações e a incansável persistência para transformar a vida de Agostinho. Cada experiência parecia convergir para aquele instante onde se concretizava o propósito de sua existência. Essa reflexão intensa nos mostra como a vida de uma pessoa pode ser medida não apenas pelos grandes feitos, mas pela consistência e integridade de seus atos cotidianos. O ambiente em Ostia era calmo, favorecendo momentos de introspecção e oração. Mônica, apesar da fragilidade física, mantinha-se espiritualmente forte, transmitindo aos que a cercavam uma serenidade que impressionava. É curioso perceber que a morte de certos santos é marcada não por sofrimento, mas por uma quietude quase tangível que inspira quem está ao redor. Não é justamente essa paz que muitos procuram durante toda a vida? Agostinho, ciente da iminência da partida da mãe, demonstrava profunda emoção. A relação entre eles, construída ao longo de anos de desafios e superações, agora se consolidava em compreensão e amor mútuos. Cada palavra trocada, cada gesto, carregava a força de uma história inteira de fé e perseverança. É impossível não se comover diante de um vínculo tão intenso e duradouro que resistiu a tudo: dificuldades, erros, distâncias e filosofias divergentes. Mônica partiu serenamente, rodeada de amor e reconhecimento, deixando como legado não apenas um filho convertido, mas uma lição de persistência, paciência e devoção que atravessaria gerações. Sua morte em Ostia simboliza o fechamento de um ciclo, onde cada lágrima derramada e cada oração fervorosa encontraram seu cumprimento. Não é impressionante pensar que uma vida inteira de dedicação silenciosa pode se tornar imortal na memória histórica e espiritual. O impacto da partida de Mônica foi sentido imediatamente por Agostinho, que registrou em suas obras a grandeza da mãe, sua paciência e fidelidade à fé. A morte dela, longe de ser um ponto final, tornou-se um ponto de reflexão e inspiração para todos que conhecem a história. Quantas vezes a ausência de alguém querido deixa ecos de sabedoria e amor que transformam aqueles que ficam. Ao encerrar seus últimos dias em Ostia, Mônica consolidou sua imagem como um modelo de fé ativa, paciência incansável e devoção maternal. Sua história nos ensina que a verdadeira grandeza não está em milagres ostensivos, mas na perseverança silenciosa, no amor constante e na fé que não vacila diante de obstáculos. E você que acompanha essa narrativa, já pensou em como pequenas atitudes podem deixar legados duradouros? Após sua morte em Ostia, a memória de Santa Mônica não se apagou. Pelo contrário, cresceu e se fortaleceu, acompanhando o impacto que seu filho Agostinho teve na história da Igreja. À medida que o nome do grande doutor se espalhava pelo mundo cristão, a figura de sua mãe era lembrada como a raiz de sua conversão. Afinal, quem poderia esquecer a mulher que, com lágrimas e orações, tornou possível a transformação de um dos maiores pensadores da fé católica? Com o tempo, a devoção a Mônica se intensificou, especialmente entre as mães que viam nela um exemplo de perseverança. Quantas não se reconheciam na dor de uma mãe que vê o filho distante da fé e luta sem descanso para trazê-lo de volta?
Esse reconhecimento fez com que Santa Mônica se tornasse um símbolo universal de esperança para famílias que enfrentam conflitos espirituais e desafios na criação dos filhos. Seus restos mortais foram trasladados para a Basílica de Santo Agostinho, em Roma, onde até hoje milhares de fiéis peregrinam em busca de inspiração e intercessão. O local tornou-se um ponto de encontro de devoção, não apenas para quem admira sua história, mas também para aqueles que desejam confiar suas angústias maternas a ela. É impressionante como, séculos depois de sua morte, sua presença espiritual ainda ecoa com tanta força. A canonização de Santa Mônica não ocorreu em um único ato formal, mas se consolidou ao longo dos séculos pela tradição da Igreja, que sempre a venerou como santa. Sua festa litúrgica, celebrada em 27 de agosto, um dia antes da memória de Santo Agostinho, reforça o vínculo inseparável entre mãe e filho. Essa proximidade nas celebrações litúrgicas é também um sinal de que a Igreja reconhece a grandeza de sua influência na vida do bispo de Hipona. Entre os milagres atribuídos a Santa Mônica, destacam-se curas e graças relacionadas a reconciliações familiares. Muitas famílias afirmam ter encontrado paz e união após pedirem sua intercessão, o que a fortaleceu como padroeira das mães, esposas em dificuldade e de todos que sofrem pela salvação espiritual de entes queridos. Não é curioso como a vida de oração de uma única mulher pode continuar gerando frutos até hoje, em diversas culturas e países? Santa Mônica também deixou um legado pedagógico. Ensinou que a perseverança na oração nunca é em vão, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Seu testemunho confirma que a paciência e a fé são virtudes capazes de mover corações endurecidos e transformar destinos. Quantas vezes desistimos cedo demais, esquecendo que o tempo de Deus não é o nosso? A vida dela é uma resposta direta a essa tentação. Hoje, sua devoção é universal, estendendo-se além da Igreja Católica e inspirando até mesmo não cristãos, que encontram em sua história um exemplo de amor incondicional. Mães, pais, esposas e até filhos encontram em sua narrativa um reflexo de seus próprios desafios e a certeza de que a persistência no bem sempre gera frutos. O poder de sua vida está justamente na simplicidade de quem soube permanecer firme sem jamais desistir. O legado espiritual de Santa Mônica continua a ecoar em cada oração feita em silêncio, em cada mãe que não desiste de rezar por um filho, em cada família que busca reconciliação. Ela é a prova viva de que a santidade não está apenas nos púlpitos ou nas grandes obras, mas também no lar, no dia a dia e nas lágrimas de quem ama verdadeiramente. E talvez seja isso que faz de Santa Mônica um exemplo eterno. A certeza de que o amor perseverante unido à fé é capaz de transformar até as maiores distâncias em reencontros de graça. Chegamos ao fim dessa jornada pela vida de Santa Mônica, e talvez a maior riqueza da sua história seja justamente o fato de que ela nos ensina que a santidade pode nascer dentro de casa, no silêncio das lágrimas, no calor das preocupações diárias e na insistência da oração que nunca se cansa.
Ao conhecer sua trajetória, desde sua origem humilde em Tagaste até o repouso em Óstia, entendemos que sua grandeza não veio de feitos extraordinários, mas de sua fé inabalável e de seu amor perseverante por Deus e por sua família. É isso que faz dela uma das figuras mais inspiradoras da Igreja, uma mulher comum que, pela força da oração, se tornou um pilar da fé cristã. Se olharmos bem, percebemos que a vida de Santa Mônica continua atual. Quantas mães e pais ainda hoje enfrentam o drama de ver seus filhos distantes da fé, mergulhados em escolhas difíceis ou afastados do caminho da esperança. O testemunho de Mônica não é apenas uma recordação histórica, mas um convite vivo para não desistirmos daqueles que amamos. Seu exemplo nos mostra que o tempo de Deus é diferente do nosso e que, ainda que as lágrimas pareçam não ter resposta, cada oração sincera sobe aos céus e prepara uma transformação silenciosa e poderosa. Ao longo da narrativa, vimos que sua influência foi decisiva para a conversão de Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja. Mas mais do que isso, vimos que seu legado atravessou séculos, alcançando cada família que se coloca de joelhos diante de Deus, pedindo paz, reconciliação e fé. A santidade de Mônica não ficou presa ao passado. Ela continua viva na devoção que milhares de fiéis nutrem em todo o mundo, especialmente no dia 27 de agosto, quando a Igreja celebra sua memória com profunda reverência. E aqui está a grande lição. Santa Mônica nos ensina que não há distância que a oração não possa atravessar. Não há coração tão endurecido que o amor não possa tocar. E não há dor que não possa se transformar em esperança quando colocada diante de Deus. Sua história é um lembrete poderoso de que a fé perseverante é a chave que abre portas impossíveis. Se ela não tivesse rezado com tanta confiança, talvez o mundo não tivesse conhecido a grandeza espiritual de Santo Agostinho, e nós teríamos perdido um dos maiores tesouros da tradição cristã. Por isso, ao encerrar este vídeo, o convite é claro, que cada um de nós aprenda com Santa Mônica a não desistir. Que sua vida inspire mães, pais e famílias a manterem firme a chama da oração, mesmo nos dias de maior dor. E que sua história seja para nós uma prova de que a santidade pode nascer daquilo que parece pequeno, mas que, diante de Deus, tem um valor imensurável. Se você gostou deste vídeo e deseja conhecer mais histórias como a de Santa Mônica, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe nossas próximas publicações. Aqui você sempre encontrará vidas que, como a dela, são testemunhos de fé, esperança e amor que atravessam os séculos. E agora eu te pergunto, por quem você precisa rezar sem cessar, assim como fez Santa Mônica? Compartilhe nos comentários, pois sua oração também pode ser o início de um milagre.